Olá, estamos voltando com os nossos vídeos. Talvez você tenha sentido falta dos nossos vídeos. O nosso canal é Paulino da Silva. Você que já se inscreveu, obrigado por ter se inscrito no canal. E você que ainda não se inscreveu, pode estar fazendo isso agora. Nós publicamos diversos vídeos acerca das cartas paulinas e também do livro de Atos dos Apóstolos. Essas 13 cartas que Paulo escreveu e Atos que Lucas escreveu. Publicamos também um livro que tem como tema de Jerusalém a Roma. Você que acompanha o nosso canal já está ciente desses fatos. Agora nós queremos trazer uma nova proposta. Durante esse período que teremos pela frente, agora no ano de 2026, eu quero falar um pouquinho acerca de um assunto que é muito importante, que são os evangelhos. Os evangelhos são as boas novas de salvação. O que são os evangelhos? Exatamente isso. São as boas novas de salvação. Os evangelhos são os livros que apresentam Jesus como Messias dos judeus, o próprio Deus encarnado e o único meio de salvação para os homens pecadores. Então, é sobre isso que nós queremos falar nesse tempo. Lucas, escrevendo em Atos, capítulo 4, versículo 12, ele diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, não adianta buscar outro meio de salvação fora de Cristo. Lá em João 14,6, João escreveu o seguinte, acerca do que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então não existe outro meio de salvação, não existe outra alternativa, não existe outro caminho fora de Jesus Cristo. Os evangelhos são as boas novas, como nós falamos aqui, as boas novas de salvação, a história de como Deus cumpriu sua promessa de enviar o Messias, o Salvador, para o seu povo. E acabou que alcançou não só os judeus, mas principalmente os gentios, que somos nós. Os evangelhos, eles contam a história de Jesus desde o seu nascimento, desde a sua idade tenra, desde a sua morte, a sua ressurreição e sua ascensão aos céus. Então os evangelhos, eles trazem todos os relatos da história de Jesus. Agora eu queria fazer uma pergunta, que talvez isso mexa com a sua mente. Talvez você nunca tenha ouvido essa pergunta. Por que Deus nos deu 4 evangelhos em vez de um só? Por que razão? Vale observar que cada pessoa tem uma individualidade. Cada público que recebeu o evangelho específico era um público distinto, era um público diferente. É fato que há muita forma e sabedoria de Deus em equipar os 4 evangelistas para dissecarem de forma harmônica e honrosa o trabalho de apresentar a pessoa de Jesus Cristo. Mateus, por exemplo, ele apresentou Jesus como o rei dos judeus. Era um público distinto. Já Marcos apresentou Jesus como o servo sofredor. E ele apresentou Jesus como servo para os romanos. Os romanos eram dados ao trabalho, dados ao serviço. E Lucas apresentou Jesus como filho do homem, o homem perfeito. E João, ele apresenta Jesus como filho de Deus, o Deus encarnado. Quando ele diz lá em João 1:1, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Nada se fez do que foi feito sem ele. Então, João apresenta Jesus como Deus, o Deus encarnado. Então, recapitulando aqui, a diferença entre os 4 evangelhos, né? Porque Mateus apresenta Jesus como o rei dos judeus. Marcos apresenta Jesus como servo para os romanos. E Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito. E João apresenta Jesus como Deus. Então, cada um com a sua diversidade, com suas
peculiaridades, suas particularidades. A partir das observações de um autor chamado A.W. Pink, ele diz o seguinte, que mesmo que tenhamos todas as explicações, porque são 4 evangelhos, Deus tem sua sábia razão para tudo isso. A grande questão é que não poderiam ser mais de 4, nem menos de 4. O que importa é que a vontade de Deus e o propósito de Deus, ele seja cumprido nesses públicos alvos, nesses autores que se dispuseram a ser instrumento de bênção, né, e usados por Deus quando escreveram os evangelhos. A A.W. Pink diz assim, uma pessoa só não poderia nos dar o ponto de vista total sobre Jesus. Com os 4 pontos de vista podemos ter uma compreensão melhor sobre a pessoa e sobre a obra de Cristo. A diversidade na composição dos evangelhos é fato que sim, mas todos esses evangelhos eles são harmônicos entre si. Tanto é que dos 4, 3 deles são sinóticos, ou seja, eles são apresentados com a mesma ótica, que é Mateus, que é Marcos e que é Lucas. A única diferença é em João, porque João tem uma particularidade, ele apresenta Jesus, né, de uma forma particular. Ele é mais teológico, ele é mais profundo quando ele apresenta o seu evangelho. Mas é fato que Pedro escrevendo em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, ele diz o seguinte, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falam movidos pelo Espírito Santo. Então, esses homens foram movidos pelo Espírito Santo. Então, é sobre isso que nós queremos falar durante esse tempo que teremos pela frente. Vamos falar um pouquinho mais com profundidade, né? Porque sinóticos, eles foram escritos com a mesma ótica, mas são os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. Como eu falei agora há pouco, o livro de João, ele é muito diferente dos demais. O conteúdo de João, basicamente, ele não aparece nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Ele é inspirado totalmente por Deus. Os evangelhos sinóticos, eles tiveram assim uma fonte primária, como Marcos, né, ele teve a fonte de Pedro, né, que era apóstolo, que era testemunha ocular de Jesus. Lucas, ele fez uma investigação profunda para escrever o seu evangelho. A propósito, além de médico, Lucas também era historiador. E ele diz que fez uma acurada investigação. Mas nós estaremos falando com mais propriedade, falando sobre cada evangelista e cada evangelho nos próximos vídeos. Então estaremos publicando diversos vídeos. Se esse vídeo, se os demais vídeos têm abençoado a sua vida, compartilhe com outras pessoas para que também elas sejam abençoadas. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E obrigado aí pelo tempo que você tem disponibilizado para ouvir esse vídeo e que ele possa ser bênção na sua vida.